Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Em término do debate do Estado da região, vale a pena sublinhar algumas das questões com que confrontamos o Governo e com que se confrontam todos os madeirenses e porto-santenses partindo da realidade regional. Uma das questões centrais do debate, e que marca hoje a realidade regional, são os problemas sociais associados ao desemprego, à pobreza, ao aumento dos preços de bens e serviços. Hoje, a região vive um verdadeiro flagelo, onde o emprego não é suficiente para afastar uma pessoa da situação de pobreza. E onde temos milhares de pessoas que trabalham, mas cujo ordenado que ganham não é suficiente para pagar as suas despesas mensais, condenando-as à realidade da insuficiência económica. A taxa de desemprego, a mais alta do país, representa de facto os madeirenses mais afetados. Mas hoje, a crise sanitária veio expor o que há muito já se previa, que a precariedade laboral e os salários baixos não conseguem suportar os elevados custos de vida e, com isso, chegou também a mais alta taxa de risco de pobreza e de exclusão social do país. Hoje sabemos que os apoios sociais não foram capazes de neutralizar os efeitos da crise pandémica, aos quais se juntaram os efeitos da guerra, e hoje sabemos que a nossa manta social está completamente esburacada, com uma classe média desprotegida, ameaçada, a não conseguir suportar esta nova realidade da subida dos juros e da escalada dos preços dos bens e dos serviços. À insuficiência dos apoios sociais, junta-se a fragmentação do setor da saúde, com a situação dramática das listas de espera a tomarem a dianteira, manifestando uma falta de planeamento adequado e eficaz que atinge hoje 118 mil atos médicos em lista de espera, o que é particularmente agravado com o que se passa hoje nos centros de saúde, com falta de respostas, tornando o cenário muito mais desesperante e muito mais trágico. São mais de 20 mil cirurgias em espera, mais de 44 mil consultas de especialidade, são mais de 53 mil referenciações para exames médicos que continuam a aguardar uma resposta. E estes valores vão muito além dos números. São madeirenses que foram abandonados pelo Cesarame e que foram abandonados pelo Governo Regional, razão pela qual a lista de espera para atos médicos aumentou 86% desde que o Governo Regional tomou posse em 2015. Quando os mais recentes relatórios do Cesarame, relatórios oficiais, falam em reduções de quimioterapias, referem que 51% das cirurgias não são efetuadas em tempo adequado, ou seja, mais de metade das pessoas não são operadas quando deveriam, relatórios que nos informam de acréscimos de 1.765% da lista de espera para a hemato-oncologia desde a tomada de posse daqueles que em 2015 prometiam uma renovação. A isto soma-se o facto da Madeira ser a única região do país que não tem tempos máximos de resposta garantidos, o que representa um grave incumprimento jurídico que viola os direitos fundamentais dos cidadãos. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Rafael Nunes fazer a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu que nem todos acham que este é um mau resultado. Lembramos de todos aqueles que, por lhes faltar a coragem de separar os interesses partidários das reais necessidades da população, emanam fortes aplausos sempre que uma ilusão propagandística é lançada por um membro do Governo. São estes os mesmos que criticam o município de Santa Cruz por avançar com programas de apoio a estas pessoas que aguardam anos a fio por uma cirurgia. E isto é que é impressionante. Criticam uma Câmara Municipal por ajudar a resolver o problema grave das listas de espera, mas aplaudem aqueles que deixam as listas aumentar de forma estrondosa. Isto é, de facto, impressionante. Mas os déficits estruturais e os problemas da região vão, de facto, muito além da área da saúde. Ficaram pendentes quaisquer respostas e soluções para uma região que falha com os nossos idosos, que negam a estes idosos o conforto na sua velhice, salvaguardando os direitos para os quais trabalharam toda a sua vida. Negam-lhes um complemento para pensionistas e reformados atribuídos de forma automática, que seja complementado com mais serviços de apoio na comunidade, orientados para o envelhecimento ativo e com uma competente resposta à preocupante falta de lares na região. Falham as respostas para garantir uma ligação marítima por ferry, de forma a comatar o elevado custo de transporte que atinge fatalmente a nossa economia.
Falham na reposição de um diferencial de 30% no IVA e no IRS, tal como fez o Governo dos Açores, utilizando a completa autonomia fiscal, aliviando a nossa economia e beneficiando as nossas famílias mais desprotegidas face à inflação. O que nós pedimos é uma reposição do que existia antes do PAEF. No setor agrícola, o ano fica marcado por imensas trapalhadas com que todos os dias o Governo Regional nos brindava, chegando ao cúmulo de afirmar e reafirmar e insistir na asneira de que setores como o da banana da Madeira nunca foi tão bem pago como agora. Nem se deram ao trabalho de consultar os relatórios de gestão da empresa pública GESMA ou as próprias faturas dos agricultores, um completo absurdo que revela um de dois cenários. Aumentem descaradamente ao produtor para esconder o facto de todos os anos ganharem 1 a 2 milhões de euros de lucro que não chega ao bolso do produtor, ou então é apenas revelador da impreparação do Governo para a análise deste setor. O certo é que, desde que este Governo tomou posse, aumentaram os terrenos baldios na região, perderam-se agricultores, abandonaram-se culturas e os dados oficiais estão nos relatórios da Estatística Regional. Qualquer cidadão pode consultar. Mas, infelizmente, o Sr. Secretário Regional da Educação não está cá, no plenário, mas, ao contrário do que fez o Secretário Regional da Educação, é conveniente abrir o relatório para ler o relatório. E, de facto, fica aqui a dica aos Srs. Secretários. Mas o ano fica marcado também pela descoberta de mais um elefante branco. Mais um elefante branco nesta manada regional. A famosa fábrica das algas, que após 12 anos e depois de gastos mais de 45 milhões de euros, viemos a descobrir pela boca do Presidente da Empresa de Eletricidade da Madeira que o projeto foi um falhanço e que a Empresa de Eletricidade já o tinha percebido em 2014. Em 2014. Isto significa que, uma vez mais, o Governo Regional mentiu nesta casa e mentiu por diversas vezes aos madeirenses e a este Parlamento, anunciando retornos financeiros em 2015, em 2017, em 2019, sabendo à partida que o projeto não tinha retorno financeiro, mas continuaram a gastar milhões de euros dos contribuintes, que daria para pagar, por exemplo, 10% do novo hospital, ou cujo investimento seria o suficiente para pagar e para garantir 15 anos, e eu repito, 15 anos, Dr. Lopes da Fonseca, 15 anos de ligação férrea entre a região e o continente. É esta a verdadeira face do Estado da região. É esta a verdadeira face deste Governo Regional. Um conjunto de opções políticas desajustadas da realidade, que não se adequam às reais necessidades dos nossos cidadãos e que ficam muito, mas mesmo muito, aquém das expectativas da grande maioria do tecido empresarial regional, numa completa inversão do que deveria de ser a estratégia de desenvolvimento regional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.